think I can be satisfied. 2050 thought I had it all. Watch it all slow down just overnight. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now I'm on top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming the beats and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copying all of my moves. They think I'ma lose. I think it's a compliment. I'm never gonna settle. I always want more. I'm counting accomplishments. They making up lies. They jealous inside, but work is what got me in. There's no time to waste. I'm busy like 24 hours a day, responding to every fan. I'm talking to people from all over every continent. I'm feeling the weight of the world and the pressure been building. I'm ready to feel in my destiny. Everything's set for me. No one was meant to be. Pray for my enemies, cause I've been growing. I've never been slowing. I live in the moment. I've been in control and I'm ready for more. And I'm taking it all and I'm never gonna fall. Cause I know I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want it all. Said I want the world. Yeah, I want the world. I'm coming to get it. Don't care what you heard. Don't care what you heard. I'm taking it all cause I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want the world. I want $1 million cash so I can give back to people who pay me their time. They tell me that time equals money, so I keep on saving and I'll never run out of mine. I'm doing what I gotta do when I fell in love with the chase now. Every day I wake up with a couple thousand plays, but I won't get carried away till I'm performing in every state. I'm moving up the ladder, no shortcuts. Everybody want a PJ or a tour bus, but I'm too busy working on my next drop, trying to be an icon like I'm on a desktop. I feel like a king, but I work like a sweatshop. Ain't nobody doing what I'm doing cause I'm next up. Driven by all the anxiety, everyone trying me. I got no time to just rest up. And I've been moving up finally. Everyone been trying to find me. They looking for secrets, nobody sees the work that I'm doing so quietly. Focused on being consistent, pleasing my parents, my mission. Know that I'll never be missing, I don't need any permission. Everybody knows that I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want it all. Said I want the world. Yeah, I want the world. I'm coming to get it, don't care what you heard. Don't care what you heard. I'm taking it all cause I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want the world. Notícias do Brasil e do mundo. O Ministério da Saúde confirmou mais 165 mortes por coronavírus no Brasil nesta quarta-feira. E com isso, o total de óbitos chegou a 2.906. Ao todo, são 45.757 os casos confirmados no território brasileiro, onde a Covid-19 tem 6,4% da taxa de letalidade. No estado de São Paulo, onde ocorreram 1.134 das mortes confirmadas, o governo João Dória anunciou o afrouxamento gradual das medidas de isolamento social a partir de 11 de maio. O avanço da Covid-19 continua a impactar a economia brasileira. O dólar chegou a mais um recorde nominal durante os negócios, cotado a R$ 5,37. E um estudo da FGV aponta que as atividades de turismo no Brasil devem sofrer um forte baque. Nesta quarta, a Caixa deve pagar o auxílio emergencial de R$ 600 a mais de 5 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, o chefe da agência americana responsável pelo desenvolvimento da vacina contra o coronavírus diz que foi demitido por se opor ao tratamento promovido pelo presidente Donald Trump. Rick Bright disse nesta quarta-feira que foi demitido do cargo de chefe da Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Biométrico Avançado, agência governamental que desenvolve tratamentos e vacinas, e foi rebaixado para uma posição menor no Instituto Nacional de Saúde, por não apoiar o tratamento com cloroquina. Foi em resposta à minha insistência para que o governo invista os bilhões de dólares alocados pelo Congresso para combater a pandemia da Covid-19 em soluções seguras e cientificamente comprovadas, e não em medicamentos, vacinas e em outras tecnologias sem mérito científico, disse Bright em um comunicado à imprensa. Notícias do Brasil e do mundo. Boa noite, pessoal, boa noite. Começa mais um programa de Quebrada a Quebrada com o locutor Wellington Lopes aqui na Rádio Boa Música FM. Tudo bem com você, Wellington? Eu tô da hora. E você, Rick, como que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus, tirando essa pandemia, ou de resto tá tudo ótimo, porque graças também à pandemia, tem um lado positivo disso, que as plataformas digitais estão mais fortes, então a rádio está ganhando mais audiência. Pode crer, isso é positivo, né? Quem tá na quebrada tá podendo ver aí esse programa e tá participando por uma plataforma que é democrática, né? Pelo menos. Com certeza, com certeza. E como foi sua semana, Wellington? Fala pra nós aí.
Cara, minha semana foi corrida. Peguei bastante cesta básica essa semana. Estamos fazendo um trampo aí. Aliás, que o convidado de hoje está participando ativamente, quer se preparar para receber alguns agentes de saúde aqui no espaço que a gente tem comunitário da Uneafro Brasil. E aí a gente está preparando uma corrida aí para atender as pessoas aqui na Quebrada em domicílio, com um médico e com alguns agentes de saúde. Então, estamos aí nessa correria e tentando ficar bem esperto para também tomar cuidado para não ser contaminado, né? Com certeza. Então é com você agora aí. Bom programa. É nóis. Boa noite para vocês. Estamos começando aí mais um programa, o segundo de Quebrada a Quebrada. Hoje a gente vai estar com José Murakami Júnior. Ele é professor e coordenador do núcleo da Uneafro Brasil, que é o núcleo Laura Vermont, na Luz, aqui em São Paulo. E ele é sanitarista da Faculdade de Saúde Pública da USP. E ele é nosso convidado de hoje. Eu sou o Wellington e estamos aí para trocar uma ideia sobre saúde pública. Vamos trocar uma ideia sobre o SUS e entender o que é esse sistema. Acho que existe uma sensação na Quebrada, e não só uma sensação, mas eu acho que por morar e viver a minha vida inteira na Quebrada, a gente sabe que as instituições que funcionam na Quebrada estão presentes são 3. A gente entende que o Estado está presente de alguma maneira na Quebrada, o crime está presente enquanto uma instituição mobilizadora e educa a gente a aprender a viver na Quebrada de alguma maneira, ensina para a gente ter respeito, ensina para a gente como se comportar, como se relacionar com as pessoas. E as religiões ensinam muito para a gente sobre moral e sobre respeito também, a maneira como a gente enxerga a vida na Quebrada. E uma quarta instituição são os movimentos sociais. Tanto eu quanto o José, a gente pertence a essa quarta instituição, que são os movimentos sociais. E dessas instituições, a presença do Estado ela é fundamental, porque ela faz a gente entender como o território se organiza. Então, a gente sai da nossa casa, a gente está olhando várias coisas que estão presentes na nossa vida. A gente sai, a gente pode estar saindo numa rua que está pavimentada. Ali está a presença do Estado. A gente sai, a gente pode dar de cara também com o tráfico, muitas vezes, e etc. E a gente sabe qual é a presença disso e como isso faz a gente também aprender a viver na Quebrada. A gente também se depara com os conselhos da nossa mãe, falando para a gente rezar, orar e pedir que a nossa vida dê certo. E a gente sabe as presenças dessas instituições moldando como a gente pensa a Quebrada. Mas a presença do Estado ela é determinante para a gente pensar o que é a nossa vida no cotidiano. Quando a presença do Estado ela está mais presente com a polícia do que outras instituições, a gente precisa repensar qual é a função do Estado, ou, melhor ainda, aprofundar qual é a função dessas instituições que já estão presentes, mas não são determinantes. Então, perguntar para você, mano, uma pergunta, mas você pode só comentar, caso você não queira responder ela de maneira completa, a gente pode ir trocando ideia e descobrir se a gente tem resposta para essas perguntas. O SUS é um dos braços do Estado que estão presentes na Quebrada, certo? Se ele é um dos braços do Estado que está presente na Quebrada, o que ele é? O que ele representa, na verdade? O que o SUS representa como um dos braços do Estado, para além da polícia, para além da também falta de presença do Estado em determinados lugares? Porque ele organiza alguma coisa na nossa vida, no cotidiano, na Quebrada. O que ele representa? Boa noite, Wellington. Boa noite. Incrível, como sempre, nas suas colocações. Cara, você me fez pensar muitas coisas agora na sua fala. Mas acho que eu vou partir por... Primeiro eu quero ganhar o que é o SUS. O SUS é um sistema universal e ele... Eu vou usar um termo assim, ele deveria representar a saúde da população como um todo. Ele deveria representar a saúde da população. Quando eu falo deveria, porque
ele deveria garantir o acesso universal. Deveria garantir o acesso universal a todos. Todos deveriam ter o direito de usufruir do SUS de uma forma, eu não diria de uma forma igualitária, de uma forma que é um dos princípios do SUS, é de uma forma que garanta a equidade. Mas na periferia, vamos falar na periferia e alguns locais do Brasil como um todo, a gente percebe que não é isso que realmente acontece, mas de fato, o que o SUS representa a saúde da população como um todo. É mais ou menos isso, mas vamos trocar um papo mesmo, como falou, vamos trocando ideia, porque já tá batendo ideias, e com a sua fala já tô pensando em milhares de coisas, beleza? Mas em curto e grosso, saúde é a representação da saúde da população. Entendi. Nesse sentido, então, a gente pode pensar que, então, todos, de maneira geral, têm acesso à saúde através do SUS. É isso, o SUS garante esse acesso à saúde e acesso... Mas como é construído esse acesso à saúde? Eu acho que tem algo que ano passado aconteceu, que eu acho que foi muito emblemático, foi a saída dos médicos cubanos. A gente pode comentar isso mais para frente. E quando você fala para mim, eu lembrei disso, porque você fala para mim do SUS ser essa representação do acesso à saúde como um todo, para todos, me lembra muito dos médicos cubanos e a saída deles no ano passado, 5 mil médicos cubanos, e me lembra que, tipo, a gente, eu acho que é até algo que a gente estava trocando ideia há uns dias atrás, pensando que quando a gente imagina educação, quando a gente quer refletir sobre o que significa educação, não, saúde, quando a gente pensa o que é saúde, a gente imagina o que é ter acesso à saúde, a gente sempre imagina no lugar mais emergencial, né? É aquela saúde mais imediata. Estou com a garganta inflamada, vou no hospital tomar uma bezetacil. Tô sentindo muita dor na coluna, vou no hospital tomar uma bezetacil. Fui atropelado, manda para UTI, e etc. Há X situações em que as pessoas, a maioria das vezes, elas pensam o acesso à saúde pública dessa maneira mais imediata, né? Só vou buscar saúde quando estou doente, especificamente. Mas não pensar saúde de maneira preventiva, né? Então, quais são essas outras maneiras que, tipo, o SUS, enquanto esse sistema, né, universal, esse sistema que dá acesso para todo mundo, consegue garantir que as pessoas tenham acesso de alguma maneira, assim, para ele? Então, Wellington, você tocou um ponto bem importante, é que realmente as pessoas realmente pensam no SUS em só uma parte dela, que é o atendimento emergencial e urgência e emergencial. E as pessoas esquecem que o SUS representa mais que isso. Na verdade, eu acredito também, pela sua fala, de tudo, minha experiência, também que o SUS não está representado de uma forma, não está tão presente na periferia. Quando eu falo para você, Wellington, promoção de saúde é uma responsabilidade do SUS. Você responderia, como que você falaria para mim, existe a promoção da saúde na periferia? O que você falaria para mim? Cara, eu acho que não, tá ligado? Pelo menos das experiências que eu tenho aqui na Quebrada, das famílias que eu conheço, das tiazinhas que estão o tempo todo reclamando do quanto tá sente dor nas costas, nas articulações, de que não consegue se aposentar, não consegue, às vezes, um atendimento médico para comprovar que aquela pessoa, tipo, realmente ela não tem condições de trabalhar, muitas vezes.
e a demora, muitas vezes, no atendimento de questões básicas, assim, tipo, muitas vezes até poder marcar um agendamento. Antes a gente tinha, pelo menos aqui em Poá, né? Vocês aí que estão assistindo, eu e o José somos de Poá, da mesma cidade. Tinha um tempo que aqui em Poá tinha umas agentes de saúde que batiam de porta em porta, né? Isso facilitava muito o acesso a esse atendimento, que não era o atendimento emergencial, né? Que é acompanhar a saúde das pessoas antes delas irem ao médico e tal. Acho que isso era muito positivo, né? Eu não tenho visto mais isso. Eu acho que, sei lá, muito louco, né? Não sei. Acho que, tipo, as pessoas não sabem o que é e não tem muito acesso. É o famoso, que a gente fala, é o saúde da família. É o saúde da família, é o programa de saúde da família. E são agentes comunitários da saúde, né? São agentes treinados que deveriam fazer essas visitas residenciais, justamente, e como você falou, perguntar para a pessoa se ela estava bem, se ela está bem. Não esperar que a pessoa procure uma unidade, uma UPA ou uma unidade de emergência quando o problema já estiver instalado. Fazer com que a pessoa faça parte do sistema de saúde bem antes do problema acontecer. Essa noção de promoção de saúde mesmo, né? A gente fala, Wellington, que a promoção vem antes da prevenção, né? Primeiro você faz a promoção para você depois prevenir. Promoção é uma coisa fundamental que talvez não acontece de uma forma assim boa na periferia, igual você relatou mesmo, que não tem uma visita, vamos supor, um espaço bacana. Você falou, a gente conversou sobre capoeira. Capoeira pode ser um instrumento de promoção de saúde, entende? Capoeira é um instrumento de promoção de saúde. Física e mental, né? Sim, e essa é um instrumento que talvez o Estado, a unidade básica, o local, deveria fazer uma comunicação com a comunidade, com o território, para fazer essa promoção de saúde de várias formas, né? E você falou de acesso, só deixou que a gente conversou esses dias sobre o acesso, que eu comentei com você que o acesso a gente tenta, no SUS, o SUS tenta garantir uma cobertura universal. Existe uma cobertura universal. A gente conversou esses dias, se vir um estrangeiro para o Brasil, ele pode ser atendido pelo SUS. É um sistema universal que você não vê nos outros lugares do mundo, entende? Você garante isso. Um estrangeiro, ele tem acesso, ele tem a cobertura. O problema que eu comentei com você esses dias, que o acesso talvez não seja tão universal. Que a gente sabe que, no questão do racismo, vamos colocar a questão da Uniafro, que a gente luta já há um tempo já. O acesso é uma questão, o acesso ao SUS talvez seja um pouco racista, no sentido que eu vou trazer alguns dados, mas nada muito assim grave, tá? A gente fez um levantamento que o homem negro, ele tende a iniciar o tratamento antirretroviral, o tratamento do HIV, bem mais tarde, em média, do que um homem branco, entende? Mas por que isso acontece? Então, tipo, todas essas perguntas que tem que ser feita, que tem que ser questionada, e a gente tem que lutar para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Esse desigualdade no acesso. Falando especificamente sobre racismo no acesso à saúde, essa semana, esse é um caso específico, eu acho que a gente não precisa focar especificamente nele, mas acho que é importante, ainda mais quando você fala sobre esse racismo no acesso à saúde. Eu acho que quem está ouvindo, até dica de leitura, leiam Racismo Estrutural, do professor... Eu não vou conseguir lembrar agora o nome do professor, mas ele é professor de Direito no Mackenzie, e ele
também é presidente do Instituto Luiz Gama. Se vocês procuram racismo estrutural, vocês vão curtir muito essa leitura. Eu acho que quando você fala isso, a gente lembra que, bom, o racismo ele funciona como um sistema que é mais ou menos estruturado como uma casa, né? A casa ela precisa de uma estrutura para ficar em pé. Nesse sentido, quando a gente pensa o racismo, a estrutura que mantém ele em pé é uma estrutura de seletividade no acesso a uma série de políticas públicas básicas para a vida cotidiana. A saúde é uma delas. É como se a sociedade brasileira ela é estruturada em pilares que são as políticas públicas, a economia e a desigualdade social, ou desigualdade de renda, e o cimento entre esses tijolos que esses pilares representam é o racismo. É o que acaba separando muitas vezes o acesso a uma série de coisas, né? E aí, pensando nisso, eu lembrei do caso que teve semana passada, do senhor, acho que ele tinha uns 78 anos, ele foi no hospital para ser atendido, foi acusado de furto, e aí, nisso, ele estava com a esposa dele, e a esposa dele teve um infarto dentro do hospital com esse senhor negro acusado de furto, né? E é muito louco, porque a gente imagina assim, né? Se o sistema já é seletivo, mesmo no atendimento emergencial, já no atendimento emergencial, e a gente sabe que o coronavírus ele tem superlotados leitos, justamente porque o que está sendo prioritário é o atendimento emergencial, vai morrer muitas pessoas negras. Porque a gente sabe que a maioria dos médicos não são negros. A gente sabe que essas funções são determinantes, não só para esse atendimento prioritário, mas também para a organização administrativa do hospital, para as políticas de ética também na profissão médica, do atendimento ao público e etc. Essas coisas são fundamentais, né? Se a gente não tem uma maioria, não necessariamente uma maioria, mas que a gente não tem uma consciência de que existe essa seletividade no acesso à saúde, muitas vezes ela é reproduzida no atendimento emergencial também, né? Com certeza. Wellington, eu queria projetar uma tela aqui e queria comentar, acho que cabe muito no que a gente está conversando. Pode crer, pode pôr ela. Tentando? A gente está vivendo... todo mundo tá vendo? Então, a gente está vivendo a era do memes, né? A gente está vivendo a era dos memes, então vamos trazer um meme que as pessoas... Eu já vi muita gente compartilhar e vamos fazer um comentário sobre isso. Do lado esquerdo, igualdade, né? E do lado direito, a equidade. A igualdade, ela não garante que todos terão acesso, né? A igualdade não garante o acesso a todos. Por isso que na SUS a gente acha fundamental a equidade ser um dos principais pilares do SUS. Porque como a gente está vendo na tela, a equidade, a gente vai respeitar a diferença de cada indivíduo, não só o indivíduo, mas a questão até de municípios, porque um município pode ter recursos diferentes do outro. A equidade, a gente pode tentar menos diferente essas demandas, respeitando a demanda de cada pessoa, respeitando a demanda de cada território. Por isso que a gente acha muito fundamental a questão da equidade. E é algo que a gente deve lutar pelo SUS que tenha mais equidade. Entende? Eu vou tirar a tela, tá? Beleza. Pensando nesse sentido aí, retomando um comentário que eu fiz agora há pouco, falando sobre os médicos cubanos, e pensando nessa necessidade de equidade, é um bagulho muito louco, né? Porque quando a gente pensa, a gente vê muito, né, as pessoas lutando e gritando por igualdade, num sentido de que a gente precisa ser tratado como iguais, acaba tipo deixando de considerar algo fundamental, né? Quando a gente fala de ser igual, a gente coloca um parâmetro de algo universal, né? Então, tipo, a gente tem um modelo
nesse negócio de igualdade, a gente tem um modelo de igualdade. Esse modelo de igualdade vai ser reproduzido para ser um modelo universal de igualdade, né? E aí, muitas vezes, as condições para garantir um modelo de igualdade, elas precisam ser medidas para que elas sejam diferentes, né? E essa diferença acaba sendo, às vezes, uma diferença tão grande que não garante igualdade, né? E sim, aí, só trazer um comentário e uma pergunta, né, agora. Desde a saída dos médicos cubanos, notícia da UOL, do site da UOL, da área especificamente de saúde, na área de... essa notícia é de 2019, do dia 7/8. E aí, a manchete é a seguinte: desde a saída dos médicos cubanos, 3 milhões perderam assistência por falta de médicos. E aí a gente se depara especificamente com uma questão bem específica. De novo, o acesso, né? E como a gente pensa acesso sem ampliar esse sistema? Eu queria complementar essa sua pergunta também, é que a gente pensa no SUS, a gente tem um modelo, só para complementar também, que vai ser uma boa hora, a gente acaba pensando no SUS somente como um sistema médico-paciente, entende? E isso, de um lado, realmente há uma necessidade de médicos, como você falou, mas a gente pode partir para o outro lado também, Wellington. Eu não tenho números de qual eu sei do impacto que é a falta dos médicos cubanos que tem isso, mas a gente pode pensar do outro lado também que é uma falta, e também é uma boa hora para a gente refletir que o sistema de saúde não é somente o médico ou o enfermeiro, pode ser tem a questão do multidisciplinaridade, né? Que o SUS tem que representar mais, né? Mais que isso, mais do que médico e enfermeiro, entende? Mas nessa só questão dos médicos cubanos, é exatamente isso. O governo, o atual governo, ele garantiu que teria, quando teve a saída dos médicos, ia ser substituído, ia ser colocado os outros médicos, mas o que a gente vê na realidade são outros, né? São outros. Tem lugares que realmente está com falta de médico e tudo mais, o acesso ficou mais limitado das pessoas ao atendimento, e é um problema que a gente infelizmente está vivendo e vai viver ainda por um tempo, mas é uma boa hora para a gente pensar também na questão de que a gente tem um modelo na cabeça que seria bom as pessoas tirarem também, né? Não é só um médico, não é só uma enfermeira. Entendi. Todo mundo pode promover a saúde, entende? O Wellington, você dando aula de capoeira pode promover a saúde na periferia, entende? Como eu falei, todo mundo pode ser um promovedor de saúde, entende? Só que, lógico, a questão do SUS nem se fala, né, na questão. Mas, de novo, eu não tenho muita palavra para falar, porque acho que nem pode também, mas nem muitos comentários, mas é um impacto muito, muito grande mesmo. Fora que eles eram os profissionais excelentes, né? Eles eram os profissionais excelentes. Na sua formação, em tudo quanto é nível, eles são profissionais excelentes. E o Brasil acabou perdendo, né? É um bagulho muito... acho que para não usar outra palavra, é um bagulho muito bosta quando a gente pensa nisso, difícil de lidar, porque sim, eu sou cientista social, tá ligado? E é difícil não pensar na palavra da vez naquele momento. Na verdade, não especificamente no momento da saída dos médicos cubanos, mas no momento anterior, que era no ano das eleições, que era a palavra ideologia, né? E, bom,
ideologia especificamente enquanto conceito, e um conceito marxista. Acho que quem está ouvindo e talvez não conheça o que eu estou falando especificamente, ideologia pode significar um conjunto de ideias. E nesse conjunto de ideias se entendeu que os médicos cubanos representavam um mal, justamente porque, não um mal especificamente para a área de saúde, mas um mal político. E essa figura política que criaram dos médicos cubanos, enquanto um mal representado na relação que ele tinha, o Estado brasileiro tinha com Cuba, afetou diretamente a vida de 3 milhões de pessoas. E pessoas que muitas vezes, acho que talvez as pessoas que tiveram contato direto, principalmente com esses médicos cubanos, talvez nem tanto. Mas muitas famílias, muitos bairros de quebrada, periferia, bairros nobres, de classe média e etc., de todas as classes, foram afetados por esse discurso ideológico, que se pregava não ideológico, de que tanto Cuba quanto a presença desses cubanos aqui no Brasil representavam um mal para o Brasil. Uma influência negativa para o desenvolvimento político, econômico, intelectual e científico, quando a saída dele se provou totalmente contrário, né? E aí é muito foda. Na quebrada a gente está lidando com vários problemas assim. E aí eu venho fazer outra pergunta, especificamente pensando nessa finalidade. Você traz que o SUS ele tem essa tarefa que a gente precisa tirar da nossa cabeça, que é esse modelo universal de atendimento médico. Ele é mais amplo e deve ser pensado de maneira mais ampla, certo? E a gente entende que pensar saúde coletiva é uma responsabilidade de todos, então. Aprendi com você agora. E aí a gente pensa, então, qual a finalidade do SUS pensando saúde coletiva, então? Se não acontece a promoção e ela deveria acontecer, como a gente consegue pensar saúde coletiva através da finalidade do SUS, assim? Dá para a gente conseguir se organizar coletivamente para pensar essa saúde coletiva, também ajudar a ampliar o acesso do SUS de alguma maneira? Agora eu vou falar sobre a saúde básica, né? Saúde básica. Então, é que o que acontece, pelo menos os relatos que eu tive conversando com várias pessoas das quebradas, alguns meus amigos, colegas da saúde pública que está atuando nas ocupações, nos centros, da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, o relato deles é que nessa hora de crise, a unidade básica meio que desapareceu. A unidade básica desapareceu. E a unidade básica são os postos de saúde, UPA... postos de saúde. É que cada lugar fala de um jeito, cada território fala de um jeito, né? Um fala unidade básica, posto de saúde. Mas é isso mesmo, isso é mesmo. Mas aí cada local fala de um jeito, né? Mas nessa unidade básica meio que desapareceu. E ela deveria representar a saúde no território, entende? Ela é o local mais próximo da saúde e do território. E por que ela desapareceu agora? Ela não deveria estar desaparecida agora, ela deveria estar mais presente nas pessoas, porque eu acho fundamental que tem que ter os dois lados, entende? A unidade básica tem que chamar as pessoas, o posto de saúde, como você quiser falar, tem que chamar as pessoas para fazer com que as pessoas sintam parte daquilo, entende? As pessoas só vai lutar por aquilo que se sente, que acredita que faz parte. E quando eu falo da unidade básica, ela representa a saúde no território e ela tem que lidar com o território de uma forma que a pessoa vai se sentir parte dela, para fazer construir algo que é para todos, né? Que é a unidade básica. E esse é o ponto-chave da saúde básica, né? Que a pessoa tem que fazer parte. A comunidade, comunidade, o território tem que fazer parte. Tem que fazer parte da construção da unidade básica, da saúde básica, né?
que eu acredito que não tem acontecido muito nas quebradas. É um bagulho muito louco. Tipo, eu acho que essa fita de pensar qual é a presença dessas instituições que mobilizam a periferia, né? Lá no Rio de Janeiro, a gente vê uma mobilização muito forte das favelas, principalmente a favela da Maré, dos moradores do bairro, conseguindo arrecadar cestas básicas, mobilizando a população local para ter aquelas prevenções básicas para não proliferar a contaminação, tentando se manter dentro de casa, evitar o contato físico e social, limpar sempre as mãos com álcool gel e água com sabão. E aí a gente vê uma mobilização também muito forte de artistas que estão apoiando essas quebradas, artistas negros também, muitos deles, por exemplo, um dos coletivos que foram apoiados no Rio de Janeiro, na favela da Maré, o Maré 0800, que foi apoiado pelo Belo, que esse coletivo, tem uma amiga minha que é a Gisele Martins, jornalista, comunitária também. A gente vê uma mobilização muito grande nas quebradas e nas periferias, mas quando eu falo especificamente sobre essas instituições, a gente vê também exemplos de traficantes, do tráfico, na verdade, não traficantes, mas do tráfico enquanto movimento, se colocando à frente também contra a prevenção. Isso é muito assustador e é simbólico, porque a gente pensa que o tráfico surge justamente por conta da falta da presença do Estado nesses bairros, e aí eles criam uma própria resposta para isso, né? E aí é muito triste, porque a gente pensa, bom, o Estado poderia estar presente de outras maneiras, né? E aí a gente pensa nas nossas quebradas. Bom, fazer a pergunta logo para parar de falar. Que gente... Não, uma coisa... Deixa eu falar só a questão... Paraisópolis teve essa ação, né? Paraisópolis teve essa ação. Nossa quebrada está tendo agora, né? Através da UNEAFRO. Sim. Paraisópolis teve essa iniciação, né? De vamos ter uma iniciativa própria, vamos contratar médicos, vamos contratar enfermeiros, vamos contratar... Porque quando eu falo... Lembra? Eles contrataram ambulância e tudo mais, porque tem um detalhe, tem uma questão muito importante, de novo na questão do acesso, que quase... Eu não sei exatamente o número, mas tem em torno de 20 milhões de pessoas no Brasil moram em morro. Moram em morro. Onde a ambulância não chega. Eu acho que é mais, Wellington. Eu acho que é mais. Acho que é mais. Depois eu pego, mas assim... É 10% da população. E esses são locais que a ambulância não vai chegar. E como que você quer garantir, nesse surto que a gente está vivendo, como que você quer garantir que se a pessoa estiver passando mal, estiver necessitando de um atendimento emergencial, como que a ambulância vai chegar? Como que a pessoa vai ser retirada, entende? Tem toda essa questão que tem que ser discutido também, né? Que quando a gente pensa no território nacional, o Brasil é muito amplo, né? Então, é muito complicado a gente pensar nesse acesso, garantir acesso para todos, né? Sim. Cara, eu fico pensando especificamente no momento que a gente está vivendo, porque ele é um momento simbólico, e esse simbolismo ele está representado pela maneira como politicamente o Brasil tem se desenhado nesses últimos 5, 7 anos, né? Sim, com certeza. Vem sendo feito um debate muito forte, com conflito, e falo de conflito declarado politicamente, de conflito entre grupos políticos, de conflito quando isso influencia ações individuais e coletivas de determinados grupos
contra pessoas que divergem, por exemplo, na maneira como tanto o presidente quanto os filhos do presidente têm se posicionado publicamente contra o coronavírus, contra a quarentena, como eles têm se posicionado publicamente, demonstrando ameaças contra adversários políticos, postando vídeos com atiradores, com camisas do presidente, etc. Isso é muito assustador para o clima que a gente está vivendo. E aí isso me lembra muito um momento específico do nosso país, que foi a emenda constitucional do teto de gastos públicos, que foi a PEC 241, que garantiu um limite do teto de gastos. E o tempo todo, dentro dessa treta política, se destaca dois papéis do Estado, né, que divergem. Um é o papel do Estado enquanto garantidor do acesso universal às políticas públicas. O outro papel é aquele papel que fala que o indivíduo é responsável por si mesmo, né? E aí o tempo todo tem se gritado que, tipo, mano, as pessoas não vão ter acesso aos bens básicos de manutenção do salário, de alimentação e etc., porque o Estado não consegue pagar por isso. Mas o SUS é público, não é? Há outras políticas públicas que podem servir também como garantias para que essas pessoas tenham acesso e deveriam ter acesso especificamente, porque o Estado ainda não é um Estado mínimo. Aqui no Brasil, o Estado ele não está reduzido no indivíduo, né? O indivíduo ainda não é garantidor da própria saúde, ele pode, mas não é. Ele tem ainda acesso ao SUS, mesmo pagando pela saúde particular, certo? A grande maioria da população. 75% da população é SUS dependente, que a gente fala. Usa o SUS como sua forma de garantir a saúde. 75% da população brasileira. Estou aí nesse 75%, hein? Então também tô. Nós estamos. Uma coisa importante, eu queria falar, essa questão de fique em casa. Tanto que todo mundo fala sobre fique em casa. Só ouço falar fique em casa, mas é uma coisa que dá para discutir, porque como que a gente vai garantir que a pessoa fique em casa se não tem uma política pública, né? Como que a gente vai garantir que a pessoa fique em casa e as pessoas não têm uma moradia digna? Porque se você for falar de moradia, tem pessoas, só um dado assim, 40% do município de São Paulo, praticamente mora em casas tipo, de uma forma muito não tão adequado, não sei qual o melhor termo falar, de uma forma não tão confortável, né? E são pessoas que tipo tem que dividir um cômodo com 10 pessoas. E como que você vai pedir para essas pessoas ficarem em casa? Sem garantir nada para elas, entende? Sem garantir uma política pública, entende? Então é uma certa ironia, né? Tipo, porque realmente os relatos que eu tenho das unidades básicas, das pessoas que trabalham na periferia, que parece que não existe quarentena. Não existe quarentena nas quebradas e na periferia. Mas eu também penso um lado, como que eu como um agente de saúde, como eu posso pedir isso para as pessoas? Como eu posso pedir, fique em casa e fica dentro de um quarto com 10 pessoas. Fique em casa e deixa de trabalhar. Entende? É mais ou menos isso, essa pergunta às também, vezes né? É uma pessoa que sai ainda para trabalhar e aí volta para casa. E aí, uma não sai de casa, mas a outra ainda continua saindo para a rua, trabalha, está tendo interação social. Aí volta para casa, pode estar contaminada muitas vezes. Então. Tem toda essa questão da política pública, que a política pública deveria garantir, deveria ser mais ampla e mais
mais amplo para garantir isso, né? Antes de falar para as pessoas ficar em casa. Lógico, epidemiologicamente, é a melhor resposta que a gente pode dar. As pessoas têm um isolamento social. Mas como que você vai pedir isso para a quebrada e para a periferia sem garantir uma política pública mais digna, entende? Não estou falando só dos R$600. R$600 é muito pouco, entende? R$600 é muito pouco. Como você vai garantir um isolamento social amplo, de uma forma mais digna, para as pessoas apenas com R$600, entende? Ou R$1.200 no máximo por casa, entende? E as pessoas estão morando numa casa com 9, 10 pessoas. Tipo, isso é desumano, né? Na questão. Mas tem toda a questão política que o que a gente deve fazer é lutar por uma forma mais uma política mais justa, né? Uma política pública mais justa. Infelizmente, tudo vai passar, tudo vai ficar bem. A questão do coronavírus vai passar. E tem iniciativa como a sua, da Uniafro, que tem lutado junto com a população periférica para garantir, né, de uma forma essa política pública que não chega, né, de uma forma na periferia. A Uniafro e outras entidades têm garantido isso, né? E o que a gente pode fazer é isso também, né, Wesley? Não é porque o cobertor tá ficando curto que a gente precisa competir, né? Não, é nessa hora que o cobertor tá ficando curto que a gente precisa ser solidário, né? E isso vem de novo no que você estava falando sobre igualdade e equidade, né, mano? Acho que eu não tinha pensado... Na verdade, não pensei muito bem nisso, mas você fez refletir melhor agora. Tem um bagulho muito foda, né, mano? Que, tipo, a quebrada tem contextos diferentes. Tem formas de moradia localizadas territorialmente de maneira diferentes e com um abismo gigantesco social, né? A gente tem moradias que estão na beirada de rios, a gente tem moradias que estão do lado de terrenos baldios, como a minha casa. Minha casa tem eu, tem minha mãe, meus 2 irmãos pequenos e o marido dela. No mesmo quintal mora meu tio, a esposa dele e a filhinha dela, e minha avó e meu tio que mora com a minha avó, né? Já nem sei quantas pessoas são, já perdi a conta já. A gente mora do lado de um terreno baldio. A gente tem um problema desgraçado com rato lá. E é muito louco, porque eu estava pensando nisso e pensei nas outras situações, né? Nas populações ribeirinhas, que tem problemas com outras doenças e que, com a possibilidade do coronavírus se proliferar para esses lugares mais distantes ou para lugares também, territórios urbanos em que tem pouco saneamento básico, não tem pavimentação de rua, não tem acesso fácil a órgãos públicos, escola, postos de pronto atendimento, aos postinhos de saúde, não tem acesso aos pronto-socorros, não tem acesso a delegacias de polícia, por tudo que a polícia pode representar numa quebrada, mas não tem acesso a uma delegacia de polícia em casos de violência e de violação diretas aos territórios, nesse sentido, pensando, por exemplo, povos indígenas, povos ribeirinhos que estão sendo afetados por garimpo ilegal, afetado por desmatamento, e você falou um pouco tempo atrás da galera que está nas ocupações, os despejamentos nas ocupações, tirando as pessoas de moradias. A gente em São Paulo tem uma população de 25 mil pessoas em situação de rua. Não tenho certeza de quando é esse dado, mas quando eu vi era mais ou menos 2017, 2018, a gente tinha uma população em situação de rua, cerca de 20 mil pessoas só no centro de São Paulo, na região do centro de São Paulo. Acho que a gente se depara com vários problemas, né, para esse em casa.
fica em casa, mas aí você não tem saneamento básico, você não tem acesso à água. Fica em casa, mas tem um esgoto a céu aberto, você pode, tipo, às vezes ter problema com outras doenças. E isso faz com que a pessoa tenha que procurar uma unidade de saúde. Então, há uma série de outros problemas que tornam essa pandemia no Brasil mais complexas, né? Desculpa, pode Só fazer falar. uma colocação aqui. É que a pandemia, o coronavírus, vamos falar sobre ele como sujeito, né? O coronavírus, quando ele veio do norte para o sul, se começou a discutir porque a gente acabou projetando como que o coronavírus estava se dando com a população, com o indivíduo. A gente acabou criando um modelo europeu e asiático, né? A gente acabou criando que as pessoas vão se infectar, as pessoas vão adoecer e as pessoas talvez vão morrer. A gente acabou criando esse modelo, né? E quando ela veio pro sul, mais pro sul, começou a discutir que ela começou a expor outras questões, né? Ela começou a expor outras questões que a principal dela é a desigualdade, né? Ela começou a expor de uma forma a desigualdade. Eu não sei quem que é, mas uma pessoa colocou no Twitter que o coronavírus ia deixar as pessoas postas de uma forma igual. A gente sabe que não é isso que realmente está acontecendo, né? Cada indivíduo vai lidar com a epidemia de uma forma diferente, né? As pessoas, cada indivíduo vai ter uma relação com a epidemia de uma forma diferente. Cada quebrada vai ter uma relação com a epidemia de uma forma diferente, cada estado, cada município. Isso é algo que as pessoas têm que ser falado, né? Que a gente acaba tendo aquela imagem europeia daquela forma europeia, né? Que aqui no Brasil não é exatamente o que vai acontecer, né? Tem uma reportagem, não lembro agora se eu vi na Globo ou no SBT, que fala do número de mortos no Morumbi e do número de mortos em Paraisópolis, comparando o número de infectados em cada bairro, né? Sim, sendo um do lado do outro. Não, isso é irritante. Perdão. É que mesmo sendo do lado, como é uma ironia, mesmo sendo do lado, aquelas coisas, cada bairro vai passar a epidemia de uma forma diferente, uma da outra, né? E só um apelo para os gestores de saúde precisa ter essa noção, entende? De que cada território vai lidar com a epidemia de uma forma distinta. E isso tem que estar em mente, né? Dos gestores de saúde e da população também, né? Que a gente não pode colocar um modelo europeu, um modelo americano no nosso. Isso é importante também, né? Poderia existir uma série de medidas, né, para tanto lidar com as pessoas infectadas quanto as pessoas que estão em graus mais sérios, né, de contaminação pelo vírus. Mas quando a gente fala, por exemplo, sobre moradia, eu sempre lembro que os movimentos de moradia, de ocupação, falam do número de prédios que tem em São Paulo que não tem função social, ou seja, estão abandonados, né? Esses prédios poderiam ser usados enquanto locais de atendimento, né? De campanha, poderiam ser usados como locais também para poder isolar contaminados pessoas contaminadas de quebrada que não tem possibilidade, muitas vezes, de se isolar num quarto, que nem um boy rico, tá ligado? Um boy branco rico, que, vai lá num cômodo da casa e tem uns 5 cômodos distante da família dele que tá no outro lado da casa, tá ligado? Aí passa pela quarentena, sobrevive, e aí depois tá falando que sofreu muito, e não desmerecendo o sofrimento do humano, né? Mas, caralho, na quebrada a gente vai morrer, mano. E vai contaminar nossa família ainda. E isso é muito
isso é muito simbólico. Ainda mais quando a gente imagina, tipo, quando a gente imagina o número de mortos, né? E eu só colocar aqui, rapidinho, o número de mortos. No início do programa, estava passando a notícia falando do número de mortos, né? De casos confirmados no Brasil, a gente tem 49.492 casos. Pessoas recuperadas, a gente tem 25.318 e mortes estão em 3.313 mortes. Mas tem um estudo encomendado pelo UOL que indica que o número de mortos, esse estudo é de mais ou menos 13 de abril, aponta que o número de mortos poderia ser 15 vezes maior. E o número de infectados também. E é muito louco porque a gente se depara com um problema muito específico, né? Como a gente consegue confirmar uma morte, por exemplo, por coronavírus, de uma pessoa que, de repente, mora num bairro como Paraisópolis, vai para o Morumbi trabalhar, de repente, numa casa, é empregada doméstica, e aí volta para a Quebrada, num lugar onde que pode não ter acesso à água, pode não ter saneamento básico, acaba morrendo sem nem ter entendido os sintomas, e como aquilo, de repente, vai chegar, né, para, tipo, ter uma confirmação, ou de repente nem vai ter, porque a pessoa já morreu. Então, tipo, a Quebrada pode estar sofrendo muito mais do que a gente imagina, né? Não, com certeza. E tem a Só questão... uma pausazinha, tá com você, Rick. Vamos lá, pessoal. Tem algumas mensagens aqui referente ao assunto que vocês iniciaram, mas também... Desculpa, eu tô ouvindo, só vou pegar um carregador para colocar aqui na câmera. Ok, e também mensagem referente ao assunto de agora. Vamos lá. O Tiago Capão Redondo está parabenizando o programa. Valeu, Tiagão, muito obrigado. Do Capão. Obrigado, Tiago. Ele está dizendo parabéns pelo programa e perguntou para o José Murakami e o Wellington Lopes o que vocês têm a dizer em relação ao número maior de mortes por coronavírus nos Estados Unidos que são de negros e não de brancos, e já foi comprovado. Ele trabalha em assessoria de imprensa, tem amigos que também trabalham nessa área nos Estados Unidos, e ele disse que a cada dia cresce mais o número de negros mortos por coronavírus nos Estados Unidos, que é alarmante, é assustador. Mas por que esses negros estão morrendo? Por que um número tão grande assim? Queria que vocês comentassem sobre isso. Como é o nome dele mesmo? Tiago Capão Redondo. Ah, beleza. Você quer comentar primeiro? Posso? Então, Tiago, é uma questão bem marcante nos Estados Unidos, e acho que volta aquilo que a gente estava comentando. Eu e o Wellington estavam comentando sobre a questão tem a questão histórica, e tem a questão também de moradia, a política pública, e quem essa política pública está atendendo, entende? Aqui no Brasil, só para fazer um comparativo com o Brasil, lembra? As pessoas estão fazendo piada de pessoas que tá esperando o auxílio emergencial, certo? Entende? E aquele auxílio emergencial, e para pessoas que não estão recebendo, elas vão ter que se sujeitar à infecção, ou talvez se infectar, trabalhar de uma forma, correr o risco de talvez se infectar, porque não estão recebendo o auxílio. E a gente pode pensar isso nos Estados Unidos também, né? Quem são essas pessoas que estão recebendo auxílio? E de novo, tem a questão histórica dos Estados Unidos, né? Que acho que o Wellington pode falar bem melhor do que eu. Então, Thiago, cara, eu acho que a fita é o seguinte, tá ligado? A gente tem problemas muito específicos quando a gente pensa a maneira como o Estado é organizado politicamente e a maneira como o Estado é organizado politicamente pensando liberdade, tá ligado? A liberdade, ela não vem de graça, tá ligado? Ela é um bem. Pensando que ela é um bem, ela é comprada, basicamente. Você é livre, mas você precisa comprar a sua liberdade
tendo acesso à garantia de uma vida integral. O que é uma vida integral? Que acesso a um bom trabalho, saúde, moradia, educação, lazer e etc. E tem um problema político muito bem construído e desenhado nos Estados Unidos, e a gente sabe isso, como o José acabou de falar. Isso é um problema construído historicamente. Os Estados Unidos foram construídos por anglo-saxões, por homens brancos, até a virada do século XIX, do século XIX para o século XX. A gente tinha gente branca colocando capuz branco, amarrando o negro em poste e árvore, colocando em cartão de visita, tá ligado? Acho que tem uma questão muito específica, mano. O governo dos Estados Unidos é um governo branco. Quando o Barack Obama estava na presidência dos Estados Unidos, ele fez um pronunciamento bem específico falando sobre criar um sistema, pelo menos um sistema parcialmente universal de acesso à saúde para as pessoas que fossem mais pobres, ou pelo menos se criassem planos de saúde pelo Estado americano que fossem mais baratos para que americanos mais pobres tivessem acesso à saúde, porque poderia existir um momento de uma crise global de saúde. Isso que ele fez foi muito simbólico, com todos os problemas que podem ter tido o governo dele, porque o que ele estava falando queria dizer que os negros iam morrer, em maioria, no caso de uma pandemia. Os negros morreriam e morrem mais, porque a gente entende que organizar o território politicamente depende de questões muito simples e que não precisa de ser um doutor em sociologia, em ciências sociais, ciência política ou qualquer área de conhecimento científico na área de ciências humanas para saber. Os territórios se organizam economicamente e politicamente. Com certeza. Se eles se organizam Certeza, com certeza. Sim, e se eles se organizam política e economicamente, a gente entende que as pessoas que moram nos bairros mais privilegiados economicamente vão ter acesso à saúde primeiro. Eles vão ter acesso à saúde e vão se recuperar primeiro. As pessoas que moram nos bairros mais pobres, infelizmente, vão ter um acesso parcial à saúde. Pelo menos aqui no Brasil, no caso brasileiro, que a gente, como o José disse, 75% da população tem acesso à saúde através do sistema do SUS. Mas 25% da população pode pagar pela saúde privada. Ainda assim, tem acesso ao sistema universal. Lá não existe um sistema universal. Se lá foi construída uma desigualdade histórica, e tanto uma desigualdade econômica e de renda, e se tem eu acho que é um bagulho muito, muito sério e que a gente precisa desconstruir. Existe uma corrente muito forte que se diz que os negros americanos têm mais poder econômico. Definitivamente tem. A gente tem milionários negros, tem bilionários negros nos Estados Unidos. Isso significa acesso à saúde, educação e uma vida digna, de qualidade nos 17% de negros que tem nos Estados Unidos, de toda a população? Não. E aí a gente se depara com um problema gigantesco. Aqui os Estados Unidos têm problemas como tem qualquer quebrada aqui no Brasil, em bairros negros. Lá tem problemas com drogas, aqui tem problemas com drogas, tá ligado? Lá tem problema com tráfico, aqui tem problema com tráfico. Lá tem problema com a polícia, aqui também tem. E aí lá eles vivem problemas muito parecidos com os nossos, tá ligado? Então quando chega uma crise dessa, em qualquer lugar do mundo onde existe desigualdade racial, especificamente com populações negras, as pessoas negras vão ser afetadas dessa maneira, tá ligado? Então, não acho que só o exemplo dos Estados Unidos é o único exemplo que a gente pode usar. A gente poderia se perguntar como os negros na Colômbia estão lidando, por exemplo, com a crise, ou no Equador, ou no Caribe, os negros que estão na Jamaica, na América Central, tá ligado? Que estão em outros países aqui das Américas, tá ligado? Na América Central, na América do Norte, etc. De que maneira essa crise afeta a população negra? Isso acaba trazendo para nós um bagulho muito específico, mano. Os negros, em qualquer lugar do mundo onde foi construída colônias,
são os primeiros a serem afetados por crises econômicas, de saúde pública e crises políticas. A gente somos os primeiros a ser afetados. Então, tem uma frase muito específica aí, tá ligado? Que acho que a gente aprende a usar sempre na quebrada, tá ligado? É nós por nós, mano. E tá lá um presidente racista, fascista, que foi apoiado pela Ku Klux Klan, e ele tá cagando, mano, pela vida dos pretos. A gente vai morrer em rodo lá também, tá ligado? Aqui não vai ser diferente com o nosso presidente. É complicado. Mas o que a gente pode fazer é se organizar também, né, Wellington? E formar alguns momentos, alguma forma de prevenção também, né? A gente pode se organizar para prevenir. Tem várias formas, né? Tipo, mano, eu fico muito feliz, tá ligado, com o que nós temos feito. Thiago, o José, ele tá escrevendo um projeto, na verdade você já terminou de escrever, né? O projeto lá de agentes. O José tá escrevendo um projeto, Thiago, que é pra gente ter agentes de saúde, como tá sendo lá em Paraisópolis, com ambulâncias, com médico, dos nossos núcleos da UNEAPLA, tá ligado? E é um bagulho muito louco, porque quem fazia isso politicamente? Os Panteras Negras faziam isso, tá ligado? Com certeza. E os Panteras Negras faziam isso com um partido político. Eles não faziam isso através de uma empresa. Eles faziam isso com um partido político. A gente aqui no Brasil tem condição de ter um partido preto? Acredito, tá ligado? Isso de uma maneira, tipo, bem organizada, com um objetivo de transformação da sociedade, para reduzir essas desigualdades econômicas, para que a gente possa ter poder aquisitivo enquanto grupo, poder político enquanto grupo, capital político enquanto grupo. Ainda não acredito muito bem nisso, tá ligado? Mas eu acredito que a gente tem capacidade de se organizar coletivamente através da quebrada. É o José fazendo um projeto de saúde para que a gente tenha agentes de saúde na quebrada, batendo de porta em porta, tendo atendimento médico, tendo uma ambulância, tá ligado? Lá em Paraisópolis a quebrada tá se mobilizando. E, infelizmente, mano, onde nossos braços não alcançar e o Estado estiver cagando para nós, vai morrer preto, tá ligado? E tá sendo assim provavelmente nos Estados Unidos também, mano. Então, cara, a gente precisava ter presidente, ter senador, ter deputado, ter uns empresários e ter muita gente preta em lugares importantes política e economicamente para nossa vida importar, tá ligado? Com certeza, com certeza. É isso aí. Vamos para outra mensagem? Bom. Vamos lá, Fernanda, Zona Leste, tá mandando um parabéns aí pelo programa. Ela assistiu a estreia, está assistindo agora também, já está seguindo no Instagram desde a semana passada. E ela disse que vocês estavam falando sobre o HIV. José Murakami. Ela escreveu errado, gente, é Murakami. Parabéns pela sua fala. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o PrEP. Você é a favor do PrEP ou não? Uma vez que tendo PrEP, as pessoas se previnem do HIV, mas existem outras doenças. Entendi. Eu vou responder assim. Eu, na verdade, primeira pergunta, eu sou a favor do PrEP. Só que isso que ela colocou é muito importante mesmo e tem acontecido. As pessoas têm se prevenido. O uso do PrEP é para quê? Para você não pegar HIV. Curto e grosso, assim. PrEP é para você não pegar HIV. Beleza. Só que você não pega HIV, mas você continua sendo exposto para outras doenças, como sífilis, HPV... e outras doenças, realmente transmissíveis. Então, eu sou a favor do uso do PrEP, sim, mas eu também sou a favor que as pessoas tenham consciência de que não é somente HIV, que tem outras doenças também. Então, o uso de preservativo, de novo. Eu sou a favor do uso do preservativo e o uso do PrEP. E a conscientização da população mesmo, em relação a isso.
É isso aí. Sim. Vamos lá. Para mensagem no início do programa, tá? Beleza. Não podemos... desculpa. O José Roberto Miney, de São Paulo. Tá mandando um abração aqui. Não podemos nos esquecer da precarização do SUS, que provoca por sucessivos regimes sem regime com a população. Não sei. Aí ele também colocou assim, não sei. Acho que a questão do acesso ao racismo se estrutura a despeito da universalidade do SUS. Não sei se o sistema é seletivo na entrada. A seleção é prévia. Não dá para pensar no racismo atravessando a universalidade do SUS quando a população negra, pretos e pardos somam 54%. Correção da primeira colocação, regime sem preocupação. Não devemos confundir o acesso do SUS com as ingerências políticas que ele sofre. A questão dos médicos cubanos é política. Parabéns, Wellington, pelo programa. Estou aqui acompanhando. É nóis, gratidão aí, José. Obrigado. Acho que só ia comentar assim, é quente. A gente não pode confundir mesmo o acesso ao universal ao SUS com esse racismo, com o racismo estrutural. Só para pontuar, quando eu falo sobre o racismo estrutural e essa seletividade, falo do atendimento em curso. Então, quando a gente imagina um atendimento, a gente pode falar, por exemplo, sobre violência obstétrica. A mulher que tem acesso ao parto através do SUS, mas que sofre violência durante o parto. Que, por exemplo, minha mãe sofreu violência durante o parto. Até hoje ela diz da maneira como o médico, as enfermeiras tratavam ela, da maneira quanto ela sentiu dor, quando o médico cortou ela com a tesoura sem nenhum tipo de não sei como funciona especificamente parto, mas se teve anestesia, não, mas foi cortando ela e o quanto ela sentiu dor, ficou desesperada e sangrava, e foi absurdamente um momento de terror na vida dela, né? Então, quando eu falo especificamente sobre o racismo no atendimento, eu confundi um pouco, não o racismo no acesso, mas o racismo durante o atendimento, né? A ideia de que a gente é sempre visto ainda enquanto perigo, enquanto a gente aguenta dor, enquanto a gente não é um sujeito humano capaz de sentir dor, de conseguir ter um atendimento humanizado, por exemplo. E esse atendimento humanizado, ele traz um acesso mais saudável durante o atendimento, tá ligado? Mas é isso, gratidão pelo pontuamento. É isso aí. E estamos chegando ao fim do programa, hein, Wellington? Infelizmente, passa tão rápido. Pode crer. Passou rápido, né? Obrigado. A gente tem que encerrar agora, né? Então, infelizmente. Temos mais um programa aí depois do seu e depois mais outro programa. Infelizmente, uma hora passa muito rápido, mas é um conteúdo que é muito necessário, apesar de que a gente gostaria de ouvir mais de vocês. Mas a gente tem mais 5 minutinhos aí. Irmão, cara, vocês que estão assistindo, eu tô usando o meu Instagram e o Twitter para perguntar para a galera quais são os temas que a gente pode discutir. Tem alguns temas que eu acho interessante, que eu quero discutir especificamente. Queria muito trocar essa ideia com o José. Estava falando isso com ele semana passada. Eu acho que surgiu o programa numa hora muito oportuna. Está sendo muito maravilhoso trocar essa ideia com ele. Eu tô apontando aqui para você que minha mão não tá aparecendo. Ao contrário, né? Tá sendo... Mano, tô curtindo muito trocar essa ideia contigo. Acho que se vocês quiserem, de repente, tirar mais dúvidas, sigam o José no Instagram, @José Wellington. José _Murakami. E meu Instagram é @Well, @WELL_X. Oh, tô falando errado. Underline @WELL.x.
@_well.x. E é isso. Quer deixar algum recadinho de prevenção pra galera? Gente, vai ficar tudo bem. É isso que é o recado, assim, vai ficar tudo bem. A gente vai passar por esse coronavírus. A gente é mais forte junto. Junto a gente somos mais fortes. E como que o Wellington falou, nós por nós, se o Estado esquecer da gente, a gente dá um jeito, tá, gente? Mas vai ficar tudo bem mesmo. Com certeza. A gente ainda vai puxar a orelha do Estado de novo e falar assim, olha, a gente não quer que você suma, não. A gente quer você mais presente pelas nossas vidas, parça. Colocando nós também para ajudar a criar políticas públicas, né? Mas é isso. Vamos encerrar o programa. Segue lá no Instagram, @_well.x. E aí eu deixo lá, tá ligado? Umas enquetezinhas sobre os próximos programas, que vocês tiverem a fim de assistir, sobre coisas que a gente pode discutir. E eu vou trazer o José de novo para nós trocar ideia um pouco mais sobre SUS, sobre saúde, sobre sanitarismo e trocar uma ideia sobre tudo isso de novo, porque é um tema importante demais e a gente precisa o tempo todo estar abordando ele, porque, como ele disse, saúde é uma responsabilidade de todos. Saúde, ela pode ser construída numa perspectiva coletiva, tá ligado? E a gente pode construir isso juntos, com vocês que estão assistindo, comigo que estou aqui falando, com o José, e que estou dentro de um espaço coletivo que é um núcleo de educação popular, gravando aí esse programa. É nóis, Rick, você é um cara incrível. Você também, mano, tamo junto. Você também, valeu por esse programa aí. Mais uma vez, obrigado aí, Wellington, por esse conteúdo, esse programa top que veio com tudo aí. José, muito obrigado. Quero agradecer a todos que mandam. Quero mandar uma mensagem. Agradecer a rádio, né? Ah, sim, claro, com certeza. Rádio Boa Música FM. É isso aí. Rádio É uma rádio pra você, pra todo mundo, né? Pra comunidade aí, pra todos. Quero agradecer a todos que mandaram mensagem. Infelizmente não dá tempo de ler todas, mesmo porque o nosso conteúdo é muito interessante. Às vezes cortar o raciocínio atrapalha com que seja concluído. Mas continue aí interagindo com a gente. Obrigado a galera que mandou coraçõezinhos, que também falou que está compartilhando no Facebook, nas redes sociais, o nosso link para mais pessoas assistirem. Quero agradecer a todos os parceiros que estão aqui com a gente e aos locutores, muito obrigado aí. E é isso aí. Vamos. Nós. E daqui a Tamo pouco. junto. Obrigado. É isso aí. E daqui a pouco tem o programa Abra Promos, um programa voltado a todos os músicos do Brasil, a favor dos músicos. E vamos de dica de economia e daqui a pouco o programa Abra Promos. Até mais. Falou, quebrada. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Este é o momento de valorização no mercado para as iniciativas que atuam em pequenas escalas de produção. Afinal, o consumidor tem apresentado uma preocupação maior com a procedência, personalização e impacto no meio ambiente em suas compras. As grandes indústrias ainda cumprem o papel de protagonistas do mercado, mas as pequenas iniciativas se mostram fortes competidoras, o que faz com que, muitas vezes, as menores sejam compradas pelas gigantes. Nesse contexto, o sapato artesanal é um exemplo que se destaca. Segundo informações publicadas pela Folha de São Paulo, embora o último ano tenha sido difícil para o setor, o mercado focado em calçados artesanais vendeu milhões e a previsão é que continue crescendo nos próximos anos. Dicas de economia.